de departamento, e um evento bastante especial para o hospital e para todo mundo que veste a camisa, né, da saúde da criança e da mãe. A gente vai estar hoje comemorando, é o marco dos 20 anos do hospital, da iniciativa Hospital Amigo da Criança, um marco bastante importante na saúde da mulher e da criança nesses 20 anos. O início, né, com essa iniciativa, a gente teve mudanças radicais em vários serviços para melhora de qualidade da assistência, né, e que, com certeza, vem fazendo bastante diferença, não só no nosso hospital, com as mudanças de posturas e protocolos, mas em unidades menores, que essa é uma iniciativa que pega todo o país e que é muito importante para o desenvolvimento de toda essa qualidade de assistência, tanto para a mãe como para o bebê. Então, a gente está aqui para ver como foi essa trajetória aqui dentro do nosso serviço, né, e quanto a gente influencia os outros serviços também, porque isso também é importante todo mundo conhecer, que o CAISM sempre foi inovador, que ele participa dessas decisões, e ele é um exemplo também para outros hospitais menores e que precisam aprender com toda essa ferramenta. Então, vou passar a palavra para a doutora Júlia, que está representando a superintendência, a diretoria, tá? E aí a gente segue aqui. Obrigada, Adriana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e uma honra, né, poder participar dos eventos de 20 anos do Hospital Amigo da Criança. Então, o doutor João Benini, que é o superintendente, estou representando pela impossibilidade dele comparecer. O hospital sempre apoiou, a diretoria sempre apoiou, né, na verdade, assim, essa parte é muito significativa do Hospital da Mulher, na assistência integral à saúde da mulher e do recém-nascido. E sabemos que já antes, realmente, do hospital ser habilitado como amigo da criança, que incentiva o aleitamento materno, nós sabemos que, historicamente, o departamento, né, que utilizava a Santa Casa, antes da gente mudar para cá, o hospital, então, José Aristóteles Pinotti, então, já tem aqui quase 40 anos, são 37 anos, então, 17 anos antes do Hospital Amigo da Criança, que foi habilitado como tal, né, pelo Ministério da Saúde. Então, realmente, o departamento de ginecologia e neonatologia sempre realmente primou pelo incentivo à amamentação, os cuidados aos recém-nascidos. Então, aqui a gente parabeniza e sabemos que realmente enfrentamos um dos desafios, né, na neonatologia, certo? Então, parabenizamos pela equipe toda, neonatologia, obstetrícia, esse novo, né, mãe e recém-nascido, pelos cuidados que tem tido com a mãe gestante e também os recém-nascidos. Então, muito obrigada, e eu vou passar a palavra para a doutora Mônica, a coordenadora, né, interina da neonatologia. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço a presença neste momento de festivo, né, de comemoração pelos 20 anos do Hospital Amigo da Criança. Então, eu vou começar, a gente vai fazer uma mesa redonda, que cada um representando das equipes que trabalham em favor da amamentação, vai falar o seu papel, né, da equipe, né, na implementação e na manutenção como o Hospital Amigo da Criança. Então, eu vou começar a falar, basicamente, um breve histórico de como é que foi essa nossa trajetória, né, como Hospital Amigo da Criança. Depois a gente vai passando para os outros representantes. Então, nós recebemos o título Hospital Amigo da Criança, é um título que foi dado para a gente, reconhecido pela Unicef, Ministério da Saúde e OMS. Tá? E aí a gente recebeu esse título 27 de novembro de 2003. E eu vou começar falando como tudo começou em relação à iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, como a doutora Júlia falou,
o CAESB foi inaugurado em 1986 e já tinha como missão, né, apoiar e estimular o aleitamento materno. Então, veio isso já desde a Santa Casa, e nós fomos uma das primeiras unidades que implementou o alojamento conjunto, que a gente sabe que é um dos pilares para a amamentação. E aí a gente já tinha, nessa época, protocolos e rotinas a favor da amamentação. Bom, foi passando o tempo, em 2001, o CAESB foi convidado a participar de um curso de gestores em relação à iniciativa Hospital da Criança, e a gente viu, então, a necessidade de ampliar o envolvimento com o aleitamento materno, que iria, então, a doutora Júlia falou mesmo, e a Adriana, modificar rotinas que favorecessem ainda mais a amamentação. Então, isso foi possível, então, a gente implementar a iniciativa Hospital da Criança. Então, a gente começou, em 2001, tá, um trabalho de convencimento para todas as equipes apoiarem essa iniciativa, tá, e começamos, então, a modificação de rotinas, o início do planejamento, nós formamos tutores para fazer todas as capacitações, criamos normas, rotinas, um manual de atendimento da iniciativa Hospital da Criança, começamos a fazer as capacitações, né, com os cursos de manejo e aleitamento materno, para as pessoas que trabalhavam diretamente com mãe e bebê, e palestra de sensibilização para o resto da comunidade do CAESB. E uns outros pontos, a gente teve que retirar mamadeiras de chupetas das nossas rotinas e começamos a implementar o contato pele a pele nessa época, já em 2001. Tá? Então, isso implicou mudanças de rotinas em todos os setores que mexem, né, com mães e bebês. Então, os nossos ambulatórios de pré-natal, conversando então com as gestantes sobre o apoio, o estímulo da amamentação então, durante o pré-natal, no centro obstétrico, que a gente desenvolveu então, o controle, desenvolveu o pele a pele, no alojamento conjunto, para a gente aplicar todos passo a passo para conseguir aí a amamentação. Na neonatologia também a gente tirou então as mamadeiras, implementou o copinho, e o segmento ambulatório para estimular a amamentação após a alta da criança. Tá? Nesses 2 anos de preparação, nós fizemos capacitação de mais de 1.000 profissionais. Não foi fácil a gente implementar o Hospital da Criança. Então, entre os cursos de manejo e as palestras de sensibilização, foram mais de 1.000 funcionários nessa etapa. Tá? E, quando a gente se sentiu preparado, a gente pediu a avaliação externa do Ministério da Saúde, vieram 2 avaliadores, ficaram 2 dias na nossa unidade, acompanhando passo a passo o que nós estamos fazendo, então, com as gestantes, com as mães, as puérperas no alojamento conjunto, e depois, aí, então, desses 2 dias, a conclusão que nós tínhamos qualidade, a nossa unidade estava aprovada com a iniciativa, então, Hospital da Criança. E aí, então, nós tivemos a certificação 27 de novembro, com representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado, com a reitoria e na plateia, muitas autoridades. Foi um momento muito festivo para a gente, nós sermos reconhecidos, então, como Hospital da Criança em favor aí da amamentação. Bom, e aí começou o trabalho, né? Não adianta você ter o título, porque ele não é perene, você tem que ter condições de manter esse título. Então, agora, um trabalho em equipe para a gente conseguir manter esse título. Então, para isso, a gente tem trabalhado desde o início em equipe, para a gente cumprir os critérios da Iniciativa Hospital da Criança, fortalecer as ações em favor do aleitamento materno. Nós fazemos anualmente uma autoavaliação para ver os pontos frágeis que a gente vai ter que ir melhorando. A cada 3 anos, a gente tem uma avaliação externa do Ministério da Saúde, que vem em loco avaliar como é que nós estamos atuando. Esse ano, em abril, a gente teve a última avaliação,
e deu tudo certo, a gente passou, a gente continua com o título. A gente sempre vai trabalhando também com as atualizações científicas sobre o aleitamento e comemorando todo ano a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Ao longo desses 20 anos, houve mudanças da portaria da iniciativa. Essa é a última portaria que a gente tem da iniciativa. E o que a gente tem que ter de critério para respeitar, para continuar sendo o trabalho da criança? Então, os 10 passos do sucesso do aleitamento, cumprir a norma brasileira de comercialização de alimentos para lácteos, chupetes e mamadeiras. E nesse ano surgiu, então, o cuidado da mulher, que seria basicamente implementar as boas práticas de parto e nascimento, que a gente tem, né, sempre aplicou no centro obstétrico, e a gente, então, começamos a ter que provar que a gente tinha essa visão de cuidar do amigo da mulher. E um critério que é só usado no Brasil, que é o livre acesso do pai e mãe dentro da unidade neonatal se a criança ficar internada. Houve mudanças também ao longo do tempo, então a gente sempre tem que ter todo o material de divulgação da iniciativa em todas as dependências do país. Isso daqui é o nosso material de divulgação antigo, a gente teve que modificar. Então, se vocês andarem pelos corredores do país, vocês vão ver esse novo material que a gente tem, das normas profundas, os 10 passos para o sucesso do aleitamento, os cuidados amigos da mulher e da MPK. E a gente foi, ao longo do tempo, também acompanhando a tecnologia, a informática. Nós tínhamos, né, o nosso manual em papel, espiralzinho, que estava em todos os setores, e agora, então, a gente tem em todos os locais esse panfleto, né, em que o funcionário pode acessar o QR Code e ele vai ter, então, acesso em PDF ao nosso manual para qualquer dúvida que ele possa ter. Se ele também estiver no intranet, tem um ícone da Iniciativa Hospital Livre da Criança, que também ele pode baixar o manual e ter acesso a todas as aulas que a gente dá nos cursos de capacitação. Tá? Outro material de divulgação é a nossa cartilha de aleitamento, né, da alimentação, que a gente tinha em papel, e agora, então, com as novas tecnologias, a gente tem por todo o hospital esse panfleto, esse informativo, para ajudar nos pré-natais, alojamento, anel, no CO, e também a gente fornece esse panfleto em papel para as mães do alojamento conjunto, da ANEL, dos ambulatórios, do pré-natal, e aí a nossa paciente ela pode acessar no QR Code e ela vai dar acesso, então, ao site do CAISM, onde ela vai ter tópicos sobre a amamentação e onde ela tiver mais dúvida, ela pode acessar para ir se informando. Então, por exemplo, aqui em relação à extração láctea, ela vai abrir e aí vem todos os formulários de como é que a gente faz a questão da extração. E assim por diante dos outros tópicos. Tá? A gente também tem dentro do site do CAISM como é que funciona os planos da criança, com todas as questões de credenciamento, o passo a passo, todos os nossos materiais de divulgação. Também você pode no site acessar diretamente também na parte de assistência, neonatologia, aleitamento, também você cai nessa página de divulgação aí do aleitamento. Como outra maneira de incentivar e apoiar a alimentação, nós criamos também em 2014 o Banco de Leite Humano, uma conquista muito grande para a nossa instituição. Foi um ano, basicamente, então, 17 de novembro de 2014, um ano após a iniciativa Hospital Livre da Criança, que a gente inaugurou o banco de leite, foi crescendo ao longo do tempo. 2004. Perdão, gente. Nós vamos fazer 20 anos de bandeira e ano que vem eu vou convidar vocês para a comemoração dos 20 anos do banco de leite. E aí, como tudo vai tentando sempre melhorar, desde o ano passado a gente começou a fazer captação de doador externo, a gente vai fazer visita domiciliar para pegar o leite na casa do doador. Então,
A gente tem esse panfleto, na página do CAIS também tem o local que a mãe, a cliente pode clicar, né, ou no QR Code, a gente divulga isso para nos ambulatórios, e ela cai, então, na nossa cartilha, com esclarecimento, como você pode ser uma doadora de leite materno. E aqui, então, a gente tem feito, a gente começou com uma visita domiciliar, agora a gente está fazendo por semana, agora a gente está fazendo 2 visitas por semana. Outra conquista, né, da instituição foi ter o reconhecimento, né, como sala de apoio à amamentação. A gente trabalha, então, com as funcionárias que voltam da licença maternidade para ter aonde ela possa retirar o leite. A gente vai, então, armazenar esse leite no fim do expediente, ela leva o leite do seu filho, né, para casa. Então, a gente foi conhecido também com a sala de apoio à amamentação. Outro ponto também é a questão da amamentação no prematuro, tem tudo a ver com o método Canguru. A gente tem trabalhado com a metodologia Canguru desde 2012, quando a gente fez o curso, capacitou tutores aqui no CAIS, e em 2018 nós fomos reconhecidos pelo Ministério, né, como uma referência nacional no método Canguru, e a gente tem trabalhado, né, com muito orgulho em relação a nossa unidade ali na neonatologia. Né? E dá para a gente não falar, né, o que a gente tem feito nas campanhas da Semana Mundial de Aleitamento Materno, né, e agora virou o mês, Agosto Dourado, que fala, então, o mês dedicado, então, ao aleitamento materno. Então, ao longo dos anos que vocês têm acompanhado, a gente tem sempre feito alguns eventos, decoração na nossa unidade, chamando a atenção, né, para o tema do ano, reflexões sobre a amamentação. Tá? Então, nós sempre divulgamos, fizemos eventos presenciais, com palestras sobre a amamentação nessa semana do Agosto Dourado. A gente sobreviveu também ao Covid, né? Então, muitos questionamentos da amamentação com a mulher com Covid, a gente conseguiu ultrapassar essa fase, a gente trabalhou muito em relação a esse tema, e as nossas reuniões, que eram presenciais por causa do Covid, elas se transformaram também em online. A gente não deixou de comemorar, de discutir as questões do aleitamento materno. Né? Então, agora, depois dessa trajetória, a gente tem muito o que comemorar. Aqui todos trabalham em favor do aleitamento materno, e eu não poderia deixar passar que tudo isso foi possível pelo trabalho em equipe. Tá? Então, todas as equipes, todo mundo engajado, envolvido, não é só médico, enfermagem, tem todos os setores que, direta ou indiretamente, trabalham em favor da amamentação. E aí, então, eu quero deixar o meu muito obrigada a todas as equipes, né, os funcionários que trabalham em prol da amamentação. Tá? Então, agradecer, porque, no fim, quem está sendo beneficiado, então, são as nossas crianças, né, as famílias que a gente trabalha. Eu tenho só que agradecer esses 20 anos que serviram para isso também. É o momento da gente agradecer todas as equipes pelo bom envolvimento. Então, agora a gente vai dar continuidade. Eu vou chamar a Tabata, né? A Tabata Regina Zumpanci dos Santos, representando a obstetrícia, ela vai falar um pouquinho então, do papel da obstetrícia nessa trajetória dos 20 anos do amigo da criança. Espero que pessoas estejam
Amém, professora? Tá? Vai você, Bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu faço parte também da comissão, né, da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Faz pouco tempo que eu faço parte da comissão, mas nesses 20 anos, pelo menos 15, eu estou aqui ininterruptamente, né, desde 2001. E se for contar de quando eu fui interna, já são 19 anos. Então, eu vivi e vivo, né, as evoluções, né, desses 20 anos, e vou falar um pouquinho sobre a parte da obstetrícia. Bom, então, as boas práticas de atenção ao parto e nascimento, né, que é um dos itens, né, do Hospital Amigo da Criança, é uma resolução da Organização Mundial da Saúde associada à Unicef, né, e para que o CAISM consiga cumprir, né, com tudo isso, existem normas e rotinas gerais, né, então, são normas e rotinas internas, treinamentos de funcionários, gestantes participam de reuniões no pré-natal, né, que é super importante, então, a informação sobre atendimento, direito a aleitamentos, a Golden Hour, né, o pele a pele, é super importante, o alojamento conjunto, né, mãe e bebê estarem juntos 24 horas por dia, a proibição do uso de bicos artificiais, a garantia do direito ao acompanhante, o livre acesso da mãe e do pai 24 horas por dia no UTI-NEL, como a doutora Mônica já falou, a orientação da ordenha frequente para as mães de UTI-NEL, alta hospitalar responsável em contra-referência na atenção básica e cumprir a legislação brasileira de comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância, que é para evitar propaganda, evitar o uso inadequado das fórmulas, né? Então, falando um pouquinho mais sobre os grupos que as gestantes participam durante o pré-natal, é um momento muito importante para informação, né? E as mães precisam estar informadas sobre diversos aspectos relacionados ao pré-natal, parto e pós-parto, né? Para que elas tenham melhores desfechos, incluindo o desfecho de amamentação. Então, só para exemplificar, tem um artigo bem recente do grupo de estudo da doutora Fernanda Surita, que comparou adolescentes que pariram no CAISM e que fizeram grupos de gestantes durante o pré-natal e adolescentes que pariram no CAISM, mas que fizeram pré-natal em outro local e não participaram de nenhum grupo, mostrando que realmente o grupo que tem orientação, participa de grupos no pré-natal, amamenta mais e por mais tempo, né? Mesmo as adolescentes. Então, o quanto é importante fazer os grupos no pré-natal. Então, na obstetrícia, a gente tem a oportunidade de cumprir, né, todos os itens do Hospital Amigo da Criança, não só no pré-natal, mas também no centro obstétrico, no alojamento conjunto e na FATOB. É sempre um trabalho multidisciplinar, né? Então, a equipe médica da obstetrícia precisa estar sempre atenta, mas a gente trabalha, a enfermagem tem uma importância grande, né, também nas informações importantes em todos esses momentos, né? Mas falando especificamente sobre a obstetrícia, a gente tem que falar dos cuidados amigo da mulher, né? Que indiretamente amigo do recém-nascido também, né? Então, eu vou citar os itens porque são poucos e depois eu vou exemplificar um pouquinho com fotos do dia a dia, tá? Então, garantir à mulher durante o trabalho de parto e pós-parto um acompanhante de sua livre escolha que lhe ofereça apoio físico e emocional. Então, isso é lei, né? A gente aqui sempre incentivou e respeitou a lei, claro, mas não só isso, a gente incentiva, né, que a gestante tenha um acompanhante. Ofertar à mulher durante o trabalho de parto líquidos e alimentos leves. Então, isso é uma coisa que no passado elas ficavam mais tempo de jejum e isso atrapalha o trabalho de parto, né? Então, a gente evoluiu, né, baseado sempre em
evidências, né, de boa qualidade, mas de liberar líquidos e alimentos leves. Incentivar a mulher a andar e se movimentar durante o trabalho de parto, se desejar, e a adotar posições de sua escolha durante o parto, né? A não ser que existam restrições médicas, e a gente sempre vai informar a gestante. Então, isso também é uma coisa que a gente conseguiu avançar um pouco mais recentemente, né? Com o PPP, com o uso, com a fisioterapia ajudando, com a verticalização do parto, a presença da banqueta nas salas. Então, isso também tem uma evolução. Garantir a mulher um ambiente tranquilo e acolhedor, com privacidade e iluminação suave. Então, a gente tenta, né, garantir, então, tomar cuidado, às vezes, com a quantidade de pessoas que estão nas salas. A gente, muitas vezes, oferece, pergunta se ela tem uma playlist de parto, se ela quer que toque, né, que diminua a luz. Disponibilizar métodos não farmacológicos de alívio da dor, tais como chuveiro, compressas quentes e frias, massageadores ou massagens, bolas de pilates, técnicas que devem ser informadas à mulher durante o pré-natal. Então, não só oferecer, mas também ela saber durante o pré-natal que ela tem direito a esse acesso, é importante. E assegurar cuidados que reduzam procedimentos invasivos, tais como rupturas de membranas, né? Existem motivos para a gente eventualmente precisar romper membranas, mas evitar fazer, né, na não necessidade. Episiotomia, aceleração ou indução do parto, partos instrumentais ou cesarianas, a menos que sejam necessários em virtude de complicações, sendo tal fato devidamente explicado à mulher. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, em relação às intervenções desnecessárias, que eu acho que deixa bem claro. Trouxe do relatório anual de atividades de 2021, para mostrar o quanto que a taxa de episiotomia, por exemplo, de 2016 para 2021 diminuiu, né, de quase 30% para 10%. Né? Se a gente for pegar anos anteriores, essa redução é mais acentuada ainda, né? E isso veio junto com a medicina baseada em evidências. A gente, né, os estudos foram mostrando que precisa ser seletivo só a episiotomia, que não tem nenhum benefício, pelo contrário, de fazer a episiotomia sem ser bem seletivo como dessa forma. Então, aqui eu trouxe exemplo de uma paciente em trabalho de parto. Ela aqui está ajoelhada no chão, mas que a gente teve o cuidado de proteger. Ela está apoiada no acompanhante, né? Aqui a equipe fazendo massagem para alívio não farmacológico da dor. Aqui, ó, de roxo, é alguém da equipe da fisioterapia. Então, a fisioterapia tem ajudado bastante a gente também. Infelizmente, é só no período da manhã, mas a ajudar no alívio da dor durante o trabalho de parto, né? Aqui, a gestante está em pé, e aí a equipe médica evitando de colocá-la deitada só para fazer a ausculta de batimento, né? Então, fazendo a ausculta de batimento com a paciente em pé, para que ela fique na posição que é mais agradável para ela. Aqui, mais uma vez, né, com a paciente sentada na bola de pilates, então verticalizando o parto, recebendo massagem como alívio não farmacológico da dor, né? Aqui também ela, uma gestante na bola de pilates na sala de PPP. Aqui a doutora Thalita Danel gentilmente me permitiu usar essas fotos dela dando treinamento do que a gente chama hoje de fazer túnel na cesárea, né? Então isso também tem sido muito legal. E tem sido, agora já é rotina, né? Foi começando aos poucos, agora já é rotina. Então, o que significa isso? É permitir que o bebê que nasce bem vá direto para o colo da mãe, mesmo na cesárea. Isso no parto normal é um pouco mais fácil, mas o túnel facilita isso na cesárea, né? Então, aqui a doutora Thalita está explicando como que faz isso, mas eu trouxe umas outras fotos que eu acho que fica mais fácil de ver. Então, a equipe da obstetrícia coloca os campos estéreis de forma que a gente consiga fazer um túnel, né? Então, o túnel é isso aqui. Então, o bebê nasceu, estando bem, claro, ele vai ser colocado no colo da mãe por esse túnel, né, passado. Muitas vezes, quando o cordão é longo e permite, a gente já aproveita para fazer o clampeamento tardio do cordão, então a gente já passa direto para o colo da mãe sem clampear
o cordão. Do outro lado está a equipe da ANEL e da enfermagem para receber e posicionar esse bebê para que ele consiga chegar diretamente para o colo da mãe, né? Depois que clampeia o cordão, aí até consegue posicionar melhor, consegue colocar no peito para tentar já amamentar. Então, isso também tem sido, foi um avanço bem legal, considerando as dificuldades da cesárea, né? Para o pele a pele, mas então, o túnel tem ajudado. Outra coisa que ajuda bastante na informação das gestantes durante o pré-natal é que elas podem acessar o site do CAISM, né? Aí aqui em assistência, obstetrícia, manual informativo, ela vai ter acesso, então, a essa cartilha de assistência ao parto para gestantes no pré-natal. Tem também esse guia prático de hábitos saudáveis na gestação e puerpério. Tem esse que é mais para os profissionais, né, mas a cartilha de violência contra a mulher. E tem acesso ao plano de parto. Então, o plano de parto também é um instrumento importante para que a paciente se informe já no pré-natal sobre o que pode acontecer, né, sobre as preferências dela, para que, primeiro, ela saiba, né, ter informação, e segundo, a equipe também conheça melhor as preferências dela dentro de toda a segurança para ela e para o bebê. Então, eu coloquei aqui na cartilha da gestação, eu coloquei só alguns exemplos, né? Então, tem o que é o parto, tipos de métodos de indução para o parto, analgesia farmacológica e não farmacológica, vantagem, na verdade, vantagens do parto normal, né, desvantagens das cesáreas. Então, a gente consegue, no pré-natal, ensinar a paciente a acessar, não precisa nem imprimir para não ficar gastando também árvore. E o plano de parto, né? Então, o plano de parto vai ter a identificação da paciente, do acompanhante, e tem algumas questões, eu não vou falar todas claras, mas só para quem nunca teve contato com o plano de parto, né? Então, gostaria de esperar a fase latente do trabalho de parto em casa, sim ou não? Em relação ao ambiente de parto, eu gostaria, se possível, pouca luminosidade, música, privacidade, temperatura ambiente, ambiente calmo. Desejo ter liberdade para escolher se quero comer e beber durante o trabalho de parto. Gostaria que não realizassem tricotomia, que a gente não realiza mesmo, né? Mas é uma forma da paciente pensar em tudo que pode acontecer, porque ela não tem esse conhecimento e, às vezes, mesmo com os grupos e com as informações do pré-natal, fica mais automatizado se ela tiver acesso ao plano de parto, né? Então, tem questões sobre dectação, sobre os cuidados com o recém-nascido. E era isso que eu queria falar para vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai abrir no final. Tá bom, obrigada. Agora a gente vai ouvir a enfermeira Simone Stranghetti Jorge, rapaz, representando, então, a divisão de enfermagem, toda a nossa equipe de enfermagem que trabalha em prol da amamentação desde sempre aqui no país. É o grande. Bom dia. Vou começar a minha fala agradecendo a Ana Paula, que é a nossa coordenadora da divisão, que não pôde estar aqui hoje e me presenteou aí com essa missão de representar toda a nossa grande equipe. É uma missão difícil e, ao mesmo tempo, pouco fácil, pela minha identificação aí com a iniciativa. A doutora Mônica trouxe aí toda a trajetória. Estamos chegando a 20 anos, desses 20 anos, fico feliz de ter feito parte de mais da metade dele. Esse ano eu sou debutante no CAISM, então, dos 20 anos, 15 anos,
fiz parte dessa história. Hoje estou na coordenação da unidade de internação, mas minha trajetória dentro do CAISM é toda dentro do alojamento conjunto da obstetrícia, então vivi muito intensamente toda a construção que o CAISM teve, dessas mudanças todas que a doutora Mônica trouxe dentro do contexto aí da amamentação. Então, eu fui resgatar lá uma declaração da OMS de 2017, que fala que a amamentação é um dos investimentos mais eficazes que um país pode fazer para garantir aí uma população mais inteligente, mais saudável. A doutora Mônica trouxe, a Tabata reforçou, que somos todos uma equipe multiprofissional, mas claro, vou puxar a sardinha para a enfermagem, que é aí a grande responsável por grande parte do contato e do manejo com a amamentação, então acaba sendo uma responsabilidade muito grande para essa categoria profissional lidar com o contexto da amamentação e atuar nesse sentido, né? Dentro do CAISM, então, o pedido foi eu trazer para vocês um pouquinho do papel da enfermagem na amamentação. E aí, de uma forma bem simbólica, eu trouxe o tamanho que é a divisão de enfermagem dentro do CAISM. Nós somos 4 grandes serviços que se interrelacionam e, em algum momento, os 4 vão estar juntinhos, né? E precisa haver um alinhamento de todas as ações, de todas as atividades, de todas as condutas, para que a iniciativa funcione de fato dentro da instituição. Vou começar do início, do princípio, então, resgatando aí a importância dos CPECs, que é o Serviço de Enfermagem de Pacientes Externos, que vai englobar os nossos ambulatórios e o nosso pronto atendimento. Traz aí as atividades muito focadas no trabalho precoce, ainda na gestação, os grupos educativos, a orientação tanto individualizada quanto nos grupos, ainda lá no pré-natal, quando essa mulher ainda nem começou, muitas vezes, a pensar o que vai acontecer depois que o neném nascer, né? Que é depois que nasce que a gente descobre o presente que vai vir, né? Mas ainda lá elas já começam a plantar essa sementinha da amamentação e é um trabalho extremamente importante. De forma didática, na apresentação, eu acabei optando em representar um pouquinho as nossas ações e as nossas atividades e o nosso papel dentro dos 10 passos da iniciativa. Então, lá o ambulatório é o grande responsável pelo passo 3, que fala que nós temos que informar todas as gestantes sobre os benefícios do aleitamento materno. E é também lá que vai acontecer muitos dos resgates pós-alta. Então, hoje é a realidade de a gente ter o atendimento do PARRA, entre outros atendimentos neonatais que acontecem no ambulatório pós-alta, e é um serviço também de acolhimento das dificuldades que acontecem muitas vezes em casa, né? Então, é ali no PARRA que a enfermagem também acaba tendo um papel fundamental e importante para a continuidade ou não dessa amamentação exclusiva. Seguindo aí, né, a gestante vai chegar na hora do nascimento, então entra em operação aí a parte e a importância do bloco operatório ali dentro do centro obstétrico, que fica muito focado tanto no passo 4, né, que vai falar aí dessa amamentação precoce, de tentar já estabelecer o vínculo precoce. A Tabata trouxe a questão do contato do bebê com a mãe imediatamente após o nascimento. Então, é a questão da amamentação aí, o estímulo dentro da primeira hora de vida. Quanto o além dos 10 passos, que a doutora Mônica trouxe, que são outras ações e iniciativas que o hospital também aí precisa ter para continuar sendo um hospital amigo da criança, ampliando aí da realidade do contexto só da amamentação e do bebê também para a mulher,
né? Então, é esse acompanhamento, essa presença do acompanhante, esse acompanhamento da enfermagem dentro do período ali de trabalho de parto, que a Tabata ilustrou muito bem com as imagens, e acho que tem um pouco a complementar, porque as imagens acabaram falando por si. Seguindo, vem a unidade de internação. Então, nós recebemos lá puérperas e gestantes na patologia obstétrica, e dentro de um contexto muito mais amplo e intenso, no sentido da amamentação, o alojamento conjunto, onde a gente recebe os bebês. O nosso trabalho vai permear toda aí a área de obstetrícia dentro da unidade de internação, que acaba sendo uma grande responsável para o pós, né, para o sucesso ou não, é onde de fato vai se estabelecer o aleitamento materno, e é onde fica a maior número aí de ações e de orientações, onde a gente concentra muitas das atividades em prol aí do aleitamento materno. Vai trabalhar aí dos passos 5 até o passo 9, então eu costumo dizer para os funcionários ali da obstetrícia que o período do alojamento conjunto é como se fosse uma grande sala de aula, né? Como se fosse uma escola. E ali o nosso papel é muito intenso no sentido de educação em saúde. É muito mais do que um cuidado técnico, é ser um bom educador. É um perfil profissional intenso ali para o alojamento conjunto. Então, onde a gente vai trabalhar o incentivo e estímulo à amamentação, estabelecimento de vínculo, a mãe fica com o bebê nas 24 horas, é onde ela vai começar a entender quem é o seu bebê, qual é o momento desse bebê, como é que esse bebê reage aos estímulos, né, desse mundo, como é que eu vou identificar que o meu bebê está com fome, esse choro é um choro do quê, é onde ela vai começar a descobrir de fato quem que é esse neném, né, e começar a entender esse processo da maternidade. Então, o apoio no manejo das eventuais dificuldades ao longo desse processo da amamentação, geralmente vai acontecer nesse espaço da unidade de internação. Não menos importante, mas eu deixei por último por ser o mais específico de todos os serviços, a gente ainda conta com o trabalho e as atividades focadas ali na iniciativa, no bloco intensivo. Então, o bloco intensivo ele vai se dividir aí em UTI neonatal e em UTI adulto. Dentro do contexto da UTI adulto, muito no sentido do cuidado com essa mãe. Então, a assistência ali, né, no acolhimento, que exige ser um acolhimento sensível para essa mãe que está fragilizada, muitas vezes numa idealização de um parto muito tranquilo, sem intercorrências, de repente ela se vê numa UTI separada do bebê dela. Então, a equipe é preparada para esse acolhimento sensível e faz isso com muita maestria. A assistência nas primeiras mamadas, porque dentro do CAIS a gente tem a realidade de proporcionar essa visita do bebê à mãe, caso o bebê tenha condições clínicas para isso. Então, é feito um estímulo do aleitamento na ausência do bebê, e também é feita essa assistência às primeiras mamadas, as primeiras tentativas ali de contato pele a pele, sucção do bebê. As orientações são passadas de forma individualizada e personalizada dentro da UTI, dentro da necessidade que cada puérpera exigir, sempre tentando trabalhar com a inclusão da família, né? Tanto no cuidado dessa puérpera, desse recém-nascido, que chegou e está na UTI neonatal, separado da mãe, quanto no preparo dessa família para o enfrentamento mesmo dessa situação de separação momentânea. E na UTI neonatal, um lugar onde a gente tem inúmeras situações especiais dentro do contexto da amamentação. Então, obviamente, a orientação lá é bastante especializada, bem pouco generalizada, né, Sá?
trabalhando muito com estímulo à produção de leite. Dentro da UTI neonatal é realidade muitos bebês ficarem ali, períodos de jejum, e essa mulher é estimulada a trabalhar para que tenha produção de leite, né? A ordenha manual, a ordenha em roupa, o uso do banco de leite, para que quando esse bebê estiver em condições, esse encontro seja feito de forma mais tranquila. A integração com a família, no incentivo de participar dos cuidados, de aprender a cuidar desse bebê, né, e estar presente o tempo todo durante a internação, e a promoção do contato pele a pele, que entra muito na realidade do canguru dentro da NEFT. Então, em resumo, um pouquinho isso, as atividades e o papel que a gente tem dentro do contexto da amamentação, de forma bastante reduzida e rápida, pelo tempo que a gente tem agora. E eu gosto sempre de trazer, eu trazia muito quando participava dos treinamentos das equipes, que não basta a gente ser a favor do aleitamento materno, né? Ser a favor, todo mundo fala, né? Sendo ou não, a gente fala e a gente defende que é saudável e que é bom. Mas a gente precisa conhecer os problemas que podem acontecer durante a amamentação para a gente, de fato, oferecer uma orientação segura para que a mãe e o bebê possam superar qualquer dificuldade que venha a acontecer nesse processo. E dentro da enfermagem, que eu trouxe lá no começo, que tem a maior responsabilidade, na minha visão, dentro desse contexto da amamentação, a gente não pode perder de vista que a diferença que a gente vai fazer nessa vida é a diferença que a gente vai fazer na vida dos outros. A nossa atividade dentro da amamentação faz muita diferença. Era isso. A gente vai chamar agora a nossa fonoaudióloga, a Miriam Maria Andreotti Fávaro, que vai falar o papel aí da fonoaudiologia na iniciativa estudantil. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite de estar aqui hoje, representando uma equipe não tão grande como a enfermagem, mas que se sente muito integrada nessa equipe, né? Dentro de uma equipe multiprofissional. Então, vou apresentar um pouco sobre as atribuições do fonoaudiólogo dentro dessa equipe, e depois vou contar um pouquinho da trajetória aqui dentro da fonoaudiologia aqui dentro do país. Então, como todos estamos repetindo, lembrar que o fonoaudiólogo ele compõe essa equipe, né? Não é um profissional que tem um saber, é um profissional que tem um saber específico, mas que contribui com essa atuação aí sempre em equipe. Então, dentro das atribuições e responsabilidades do fonoaudiólogo, avaliar o funcionamento global do neonato e do lactente, ter capacitação teórica e prática em relação à antropometria orofacial, morfologia da cavidade oral, biomecânica de sucção, deglutição, respiração, coordenação entre todas essas funções, os aspectos sensoriais, motores e anatômicos envolvendo todo esse sistema que tem um grande impacto aí na amamentação. Conhecer também a fisiologia da lactação, aspectos relacionados ao armazenamento e oferta de leite materno ordenhado, que tanto durante o período e depois a gente também tem uma lactação no ambulatório, né? Já ressaltaram que também é muito importante para essa continuidade do que a gente faz aqui no começo, né, da vida do bebê, que ele permaneça depois. Atuar na promoção do bem-estar, interação e regulação do neonato, do lactente, da família, com relação à equipe também, né? Realizar o diagnóstico fonoaudiológico daqueles que têm alterações, ter conhecimento de diagnóstico de doença de base, né, dos bebês, do quadro clínico e evolutivo dessa díade, ter autonomia para gerenciar procedimentos específicos, técnicas e uso de recursos terapêuticos adequados, né, sempre baseado em evidências científicas, avaliar, orientar, sugerir, discutir com a equipe, né, as possíveis vias de alimentação e hidratação mais adequados para
para cada dia, né? Promovendo principalmente uma via oral segura e prazerosa. E participar das discussões dos casos clínicos e das definições de conduta. Realizar também, aqui a gente também faz isso, né? Realizar a inspeção do frênulo lingual, que já é uma lei, né, para todos os recém-nascidos. Atuar na avaliação e prescrição dos utensílios mais adequados, enquanto essa amamentação exclusiva no peito não for possível. Atuar no processo depois lá já no ambulatório, na introdução da alimentação complementar e na manutenção do aleitamento materno depois que inicia a alimentação complementar, realizar encaminhamentos para profissionais de outras áreas, conduzir pesquisas relacionadas à amamentação e elaborar e participar de programas da educação continuada. E todos esses que eu fui ressaltando aí são todos esses que a gente faz aqui no CARIS. Então, os possíveis locais de atuação do fonoaudiólogo, os que estão destacados também são os que a gente consegue englobar aqui dentro do CARIS, né? Então, unidades de pré-natal, cursos de gestante, equipes de parto humanizado, do alojamento conjunto, banco de leite humano, as unidades de internação, os ambulatórios de segmento e fazer parte aí dessa equipe de educação continuada. E aí, vou contar um pouquinho sobre a trajetória da fonoaudiologia aqui dentro do CAIS. Então, a primeira atuação aqui de uma fono dentro do CAIS foi em 1995, quando a fonoaudióloga do HC da Unicamp, a fonoaudióloga Neuza, foi aí solicitada para tentar auxiliar aí uma criança que tinha atresia de esôfago, que nasceu com atresia de esôfago. Então, essa foi a primeira atuação. E aí, desde esse período, foram, vindo outras demandas e a gente foi vendo como era necessária a atuação da fono dentro do hospital. E aí essa história se funde um pouco com a criação do curso de graduação de fono aqui da Unicamp, que foi em 2001, que aí foi quando começou também a atuação de docentes do curso aqui dentro, né? Essa aqui é essa parte que se funde aí com a minha história aqui dentro, porque eu fui aluna da primeira turma de fono aqui da Unicamp, né? Então, desde aí de 2001, faço parte entre idas e vindas dessa história aí do CAIS. E em 2003 foi a contratação da primeira fonoaudióloga do hospital até hoje, né? Atualmente, então, nós somos em 2 fonoaudiólogas contratadas aqui no hospital, e aí a gente faz toda essa parte de avaliação, prevenção, intervenção fonoaudiológica dos recém-nascidos, com as mães, da triagem auditiva neonatal, ambulatório de fono, depois criamos mais um ambulatório, né, pela demanda, um ambulatório só, do retorno sobre o teste da libido quando alterações. A gente também, nós duas, né, fazemos supervisão dos alunos do 4º ano do curso de graduação aqui de fonoaudiologia da Unicamp, no estágio curricular, né, da neonatologia aplicada à fono. Também, nós duas somos preceptoras do programa de residência multiprofissional em saúde da SCES Unicamp e participamos dos cursos de capacitação sobre o manejamento clínico do aleitamento materno na iniciativa do Estado da Criança. E os nossos locais de atuação aqui dentro, então, são o alojamento conjunto, as unidades de internação e dentro do ambulatório também. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui essas pessoas que fizeram parte da história aqui, né, da fonoaudiologia dentro aqui do CAIS, então, professora Marilda, professora Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima, professora Francisca, a Jéssica, a Sabrina, a Patrícia, que todas foram fonoaudiólogas que já passaram aqui pelo nosso serviço. E eu estava ali sentada do lado da Samira e falei, não coloquei eu e a Thaís. Mas agora, então, eu, fonoaudióloga dessa parte mais voltada para os cuidados com os bebês, né, e a Thaís na parte da triagem auditiva aqui dentro do CAIS. Era isso. Obrigada. Vou chamar a Daiane Sofia de Moraes Molina, nossa nutricionista, para falar, então, o papel da nutrição, né, as orientações em relação à família da criança. Bom dia a todos, né? Gostaria de começar agradecendo a doutora Mônica pelo esse olhar multidisciplinar, né? Então, realmente, a nutrição, ela atua nessa trajetória da iniciativa Vida da Criança. Eu sou nutricionista, né? E atualmente coordenadora do serviço de nutrição.
Então, eu dividi mais ou menos as nossas atividades com base nas diferentes áreas, né, que a gente atua dentro dessa iniciativa de apoio ao aleitamento. Então, uma atividade super importante que a gente faz em parceria com o Banco de Leite, né, o porcionamento do leite humano. Então, hoje, 2 copeiras do nosso serviço, elas são escaladas, né, para atuar nessa atividade junto ao Banco de Leite, e elas realizam o porcionamento do leite humano pasteurizado e a rotulagem. E aí, uma coisa que eu aprendi com a doutora Mônica é que cada gota, né, é muito importante. Então, assim, elas têm essa ideia, né, de que cada gota vale ouro, assim. E aí é tudo milimetricamente dosado para que cada bebê receba certinho o quanto precisa, né, e que a gente não desperdice esse leite também. Eu trouxe aqui a minha equipe, né, que atua lá no Banco de Leite, porque elas que estão nesse contato no dia a dia, elas têm todo esse treinamento especializado, né, na iniciativa Amiga da Criança. A gente também tem uma atividade que a gente compartilha com o serviço de enfermagem, né, que é a distribuição do leite. Então, hoje a gente fica no período da manhã e o período da tarde, no turno é a enfermagem, né, então é uma atividade compartilhada. E aí a gente faz desde a recepção do leite humano ordenhado cru, né, a estocagem, o porcionamento, a rotulagem, a gente também auxilia no controle do ambiente, né, então as temperaturas de geladeira, tudo, e na distribuição do leite que a gente faz conforme a prescrição. Aí eu trouxe a minha equipe de técnicas, né, que também elas gostam muito, né, da ANEL, e aí a gente fica até brigando, né, para quem vai para a ANEL, porque elas gostam mais de ficar na atividade da ANEL do que da nutrição, né, então a gente combina que elas têm que revezar. E com relação à orientação nutricional, as nutricionistas, né, a gente também realiza orientações nutricionais, tanto a nível ambulatorial, quanto também nas unidades de internação. E eu cometi o mesmo erro da Miriam, né, eu também não trouxe a equipe de nutricionistas, mas a gente participa dos grupos durante o pré-natal, e também no puerpério, né, a gente recebe principalmente uma demanda de orientação àquelas pacientes que os bebês têm alergia ao leite de vaca, então essas pacientes todas elas são orientadas para que elas possam permanecer amamentando, né, então a gente faz a exclusão dessa proteína. E no alojamento conjunto, né, agora com a GHUs é só solicitar interconsulta lá, né, chama consultoria, na verdade, e aí a gente realiza a avaliação nutricional e consegue personalizar essa alimentação para que a paciente consiga atingir as metas, né, e necessidades nutricionais para a amamentação. Com relação ao fornecimento de refeições, a gente fornece, né, refeição aos acompanhantes, e para a ANEL a gente ainda tem um diferencial que a gente fornece a refeição tanto para a mãe, né, quanto para o pai, entendendo essa importância do pai incentivar e participar desse momento. E a gente, para as mães, né, que têm essa necessidade de ter uma alimentação isenta de proteína do leite de vaca, a gente solicita uma refeição diferenciada para ela, então o almoço e jantar vem uma refeição diferente, né, isenta da proteína, e as outras refeições, né, de jejum e lanche da tarde, a gente também faz as adequações. E um outro diferencial que a gente implantou, né, pensando nisso, em apoiar a amamentação e que a mãe possa atingir as necessidades, mesmo quando ela vem visitar o bebê, é que ela tem direito a 4 refeições, diferente dos outros acompanhantes que só têm direito a 3 refeições ao dia, né? Então, as mulheres da ANEL ainda têm direito ao lanche da tarde. E agora, pensando no Viguru, né, eu acabei não colocando aqui, mas elas também vão ter um espaço adequado para elas se alimentarem lá, e a gente vai fornecer as refeições lá no refeitório, né, que ficou lindo, está ficando lindo. Então, é isso. Concluímos chamar a Marielle Cristina de Carvalho, nossa assistente social, que vai falar então do papel do serviço social no apoio à iniciativa de família da criança, e principalmente elas trabalham muito com as vulnerabilidades sociais das nossas mães, então vai falar um pouquinho para a gente.
Bom dia a todos e a todas. É uma honra participar desse evento e obrigada pelo convite, doutora Mônica. Eu vou trazer um pouquinho sobre o papel do serviço social na unidade de neonatologia. Então, a gente precisa pensar no atendimento integral, na totalidade dessa família, considerando os determinantes sociais de saúde. Se essa mulher, como que vai ser o acesso dela ao hospital, como que ela vai fazer para se locomover, para visitar o bebê, a questão da habitação quando o bebê estiver alta, a questão do saneamento básico, água potável, se a energia elétrica é legalizada, que a gente tem algumas situações que o bebê precisa de oxigênio e a energia elétrica não é legalizada, a questão da alimentação. Então, tudo isso a gente precisa pensar para realizar um plano de cuidado. Então, o serviço social, ele trabalha com alguns marcos legais, que é a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.080, que traz a universalidade e integralidade do SUS, e a Lei 8.742, que é a LOAS, que é a Proteção Social Básica, a de média de alta complexidade, porque tem muitas situações que também temos que encaminhar para a política de assistência social. Então, qual que é o papel do serviço social na unidade de neonatologia? Temos o transporte intermunicipal, como o CAISM está atendendo uma região, então a gente faz o contato com os municípios para viabilizar o transporte. Ontem a gente teve até uma situação com a equipe da neonatologia, que uma paciente que é de Casa Branca, e ela não vai ter acesso ao transporte no fim de semana devido ao feriado, e que os municípios também não têm acesso, e essa criança precisa do pele a pele com a mãe. Então, eu entrei em contato com o município para discutir se tinha possibilidade de pelo menos um dia, no fim de semana. Campinas, a Prefeitura de Campinas também está fornecendo um transporte para que essa mãe também tenha acesso a visitar o bebê na unidade de neonatologia, então fornece alguns passos para que ela tenha acesso. Tem algumas mães que estão de cidades distantes, Aguaí, São João da Boa Vista, que não conseguem vir visitar todos os dias, porque o transporte é às 4 da manhã. Então, temos a Casa de Repouso Bom Pastor, que atende paciente oncológico, mas que nesse momento está conseguindo atender essas mães também, devido à distância dos seus municípios. Serviço social, como alojamento conjunto na patologia obstétrica e na unidade de neonatologia a gente atende para orientação do registro civil, da licença maternidade, da licença paternidade e da ampliação da licença maternidade. Vendo pequenininho. O Serviço Social até criou uma cartilha para a gente orientar essas mães sobre a ampliação da licença maternidade, que a gente discute muito com a equipe da neonatologia sobre o relatório para essa genitora apresentar no INSS em relação a essa licença maternidade. Essa ampliação é para que essas mães elas consigam ficar com o bebê no pós-alta hospitalar. Então, essa genitora, o bebê dela ficou internado 120 dias na unidade de neonatologia.
para que quando o bebê tenha alta, ela consiga ter ampliação dessa licença e ficar esses outros 120 dias em casa com o bebê. E tem dado certo, está sendo muito bacana. Então, a gente identifica essa rede de apoio, porque, além de todas essas questões sociais, a gente precisa verificar também quem que é o suporte dessa mãe para o cuidado do bebê. Ela tem, às vezes, tem filhos pequenos, então, quem que vai ser o suporte dessa mãe para que consiga ficar com os outros filhos em casa e também depois no pós-alta hospitalar. E conversamos sobre o plano de cuidado no pós-alta hospitalar. O serviço social, então, faz a transição com a rede e com o sistema de garantia de direitos sobre as genitoras adolescentes que encaminhamos para a unidade básica de saúde para realizar o acompanhamento no território. As genitoras psiquiátricas, que fazem uso abusivo de SPA, em situação de rua, e buscativa das genitoras, porque tem algumas situações que a gente precisa entender por que essa genitora não tem comparecido, e algumas vezes é até uma situação cultural que ela acha que não precisa ver com frequência. Também nas situações que a mãe, ela manifeste o desejo de fazer a entrega legal para adoção, que é todo um trâmite, um fluxo, que a gente tem que encaminhar para a vara da infância e da juventude. O protocolo de alta hospitalar responsável em situações de risco social, geralmente usuários de SPA, uso pesado, de cocaína e crack, e em outras situações. Situação de vulnerabilidade social, porque muitas das vezes essa mulher ela não tem uma moradia adequada, situação de alimentação, então a gente precisa trabalhar, fazer contato com toda a rede do território para que se tenha um plano de cuidado seguro. Fornecimento de fórmula infantil quando a mãe também tem uma patologia materna, que a gente faz todas as orientações para atenção básica, para fornecimento. E insumos de saúde com atenção básica, às vezes aquele bebê que vai de alta da unidade de neonatologia tem uma bolsa de colostomia, uma bolsa de ileostomia, alguns outros insumos que é necessário esse contato com a atenção básica ou a Secretaria de Saúde do município. Situações de oxigênio domiciliar, então tem o processo do oxigênio, que fazemos um contato com os municípios, e solicitação do bloqueio do corte de energia elétrica. Esse aqui é o termo de alta hospitalar responsável, que Campinas tem um GT, e as 3 maternidades de Campinas assinaram esse acordo. Então, esse termo, ele traz quem que é a rede de apoio que vai assegurar essa proteção integral para o binômio. E eu trouxe uma mensagem que o momento que vivemos é um momento pleno de desafios, é preciso resistir e sonhar, é necessário alimentar sonhos e concretizá-los no dia a dia, no horizonte de novos tempos mais humanos, mais justos e mais solidários. Eu vou convidar, então, os palestrantes para chegar na mesa para responder, então, perguntas, então, Dando continuidade aqui, a mesa vai estar à disposição. Eu só falei no início da abertura dessa apresentação, falei que eu estaria representando a doutora Cássia
que é chefe de departamento, e agora chegou, está presente no Recife, e ela estava numa reunião na faculdade, tinha pedido para eu coordenar a reunião. Mas eu passo a palavra para a Mônica. Enquanto a gente vai estar conversando, a gente selecionou algumas, dentro do nosso banco de fotos do Hospital da Criança, né? Então, algumas coisas históricas aí desses 20 anos. A gente vai conversando um pouquinho sobre essa trajetória. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Vocês estão mais interessados nas fotos, né? Bom dia a todos, né? Então, isso, na verdade, é só uma pergunta, mas assim, eu queria só fazer um momento de festa, estão vendo as fotos ali, tem umas fotos minhas novinhas ali que estão denunciando, né? Mas acho que a Mônica já colocou muito bem, né? Hoje é um dia de festa para a gente, né? Eu particularmente, naquela época eu era chefe da odontologia, e eu e a Mônica compramos essa ideia, né, Mônica, de trazer esse processo aqui. Gostaria de registrar que não foi uma coisa simples, parece tudo bonito agora, mas foi uma época de bastante trabalho, né? Nós tivemos, inclusive, algumas resistências dentro do próprio serviço, né, em relação a implementar a iniciativa, mas agora, 20 anos depois, eu tenho certeza que a gente acertou, né? E nós estávamos corretos. Quem estava contrário não estava correto, né? Mas isso não vale a pena a gente comentar agora. E só parabenizar mesmo esse trabalho da Mônica, todo o grupo que trabalha, né? Assim, é uma coisa assim, incrível. De uma parte eu participei mais de perto, depois um pouco mais de longe, mas parabenizar e só dizer que assim, a gente estava certo, né, Mônica? Porque é uma iniciativa que muitas vezes as pessoas podem ter alguma crítica, alguma coisa, mas ela é um norte para a gente tomar nossas condutas. A gente precisa de algum norte, né, para a gente poder fazer mudanças. E foi muitas mudanças foram feitas utilizando a iniciativa, né. Eu só uma pergunta, né, Mônica, assim, tem alguma coisa que, assim, a iniciativa, ela teve uma desaceleração no governo Bolsonaro, infelizmente, né? E nós estamos tendo agora uma retomada, né, das questões da IAC como um todo, né? Alguma novidade assim, em relação aos próprios passos, às vezes alguns passos que ainda são não controversos, mas a ciência está caminhando, né? E se tem alguma coisa assim que a organização da IAC dentro do Ministério da Saúde hoje está promovendo com melhorias. Mas só, basicamente, parabenizar todos vocês pelo trabalho. Teve uma reunião da OMS alguns anos atrás, acho que tem uns 5 anos já, que foi feita a reformulação dos 10 passos. Eles modificaram o passo 9, a questão do uso de chupetas, inclusive mamadeiras, só que, em vez de ser assim, proibir, seria esclarecer para o não uso de chupetas e mamadeiras. Mas o Ministério, na época, acho que de 5 anos, preferiu manter os 10 passos anteriores com essa questão da proibição de chupetas e mamadeiras. O Ministério tem trabalhado com a revisão da portaria, mas, por enquanto, a gente não tem novidade. O que a gente tem é que os hospitais que têm trabalho com a iniciativa Hospital da Criança tem um diferencial, porque você pode pensar, olha, o que acontece? A mãe fica 2, 3 dias com a gente, né, dentro da unidade. Será que isso vai ter um impacto na questão da amamentação? Porque isso é só pouco tempo, né? E aí você tem trabalhos na literatura que mostram, mesmo por pouco tempo que a mãe fica com a gente, nesses 2, 3 dias, tem um impacto importante na questão da amamentação e na duração do aleitamento. Então, faz com que a gente continue mesmo acreditando e trabalhando, né, na iniciativa. Mas, assim, em termos de portaria nova, a gente não tem. Tá? Então, o que está valendo é 2014. Mas tem essa modificação que a OMS fez em relação aos 10 passos.
Bom dia a todos, desculpa a atraso, estava na reunião. Queria parabenizar toda a equipe, dizer que, em nome do Departamento de Toxicologia, é um prazer poder participar de um hospital amigo da criança. Eu acho que a questão do aleitamento materno é essencial para o bebê, mas é essencial também para a mãe, e como obstetras, né, para a gente também é uma iniciativa muito importante, né, e acho que serve aqui como um aprendizado para os nossos alunos, para os nossos residentes, e também um prazer aqui para a equipe médica poder trabalhar num hospital que tem essa ideação, né? E que é muito bonito ver, né, que é quando a gente trabalha em conjunto, como é bom, né? Quando a gente trabalha com várias especialidades, pessoas de vários anos, então a gente vê a nutrição, vê o serviço social, vê a pediatria, a ginecologia, fono, todo mundo junto, né? Isso é muito bonito, e você vê que sempre que a gente se junta, o trabalho sai melhor, né? E que às vezes é difícil juntar, né, todo mundo, a gente está todo mundo aqui, mas a gente não consegue se juntar. E olha, quando a gente consegue se juntar e trabalhar junto com a enfermagem, trabalhar junto com todo mundo, trabalhar assim, multiprofissionalmente falando, a gente sempre tem um trabalho mais bonito, né? E a gente vê aqui com 20 anos aí do Hospital Amigo da Criança. Então, gostaria de dizer que é um prazer para mim poder estar aqui comemorando esses 20 anos e parabenizar toda a equipe aí por todo o trabalho que cada um faz um papel aí essencial no resultado. A gente agradece. Eu queria pegar um gancho do que você falou, que além da questão da assistência ao binômio, o que é responsabilidade nossa é a questão do ensino, da gente orientar os nossos alunos, nossos residentes, né, aprimorandos, estagiários, para se engajar na questão do Hospital Amigo da Criança. Então, a gente tem feito capacitação, inclusive, então, para os alunos, com os residentes, e é interessante que depois, quando eles voltam, cruzam com a gente, eles falam assim, nossa, naquele hospital não tem Hospital Amigo da Criança, e conseguem perceber a diferença, o papel, então, desse passo a passo que a gente faz. Então, a gente fica muito orgulhosa de estar ainda proporcionando esse conhecimento, esse ensino, então, para todos os nossos alunos, né, estagiários, aprimorandos. Então, não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Alguém quer perguntar? Senão, talvez poderia ter encerramento. Bom dia para todos, parabéns, então, né, pela iniciativa, por essa comemoração. Mônica, eu fiquei muito feliz por algo que você acabou de dizer agora, né, que a OMS, enfim, eles tratam a questão dos bicos como algo que deve ser orientado e não proibido. Eu tenho uma das minhas restrições, essa palavra proibir, que a gente sabe que, do ponto de vista prático, nem sempre ela é efetiva, e eu acredito muito na questão da educação. Eu acho que quando a gente traz os propósitos, ensina o porquê das coisas, eu acho que a tendência do sucesso permanente é maior. Então, eu gostaria e desejo muito que o Ministério da Saúde, em algum momento, revise essa prática, para que as coisas realmente aconteçam, não só enquanto o paciente está dentro do hospital, né, mas que a hora que vai para a comunidade, a gente sabe muito bem que, às vezes, o bico, ele é muito mais um sinal de não estar sendo suficiente, uma forma de acalmar a criança, do que propriamente algo que vai ser o determinante. E eu acredito muito nesse trabalho que a Simone traz aqui, que é a parte educativa de orientação, para que essa mãe saia daqui confiante daquilo que ela é realmente capaz. Então, eu acho que isso é relevante. E eu queria ressaltar também a importância da gente ser amigo de todas as crianças, né? E aqui nós somos um hospital que tem mães que convivem com HIV. E a gente, no começo do Hospital Amigo da Criança, nas auditorias, existia esse consenso de que não podia ter bicos e nem mamadeiras, e a gente conseguiu, enquanto consultor do Ministério, mudar um pouquinho essa mentalidade, né? De que hoje as nossas mães, né, que têm filhos aqui, elas podem receber a orientação da fórmula, o acesso, né, através da ajuda do serviço social,
a orientação do preparo e a mamadeira para esses bebês é a única forma delas poderem ter algum prazer no sugar, enquanto que as questões relacionadas à amamentação nessas mulheres não foi modificada até hoje, talvez um dia seja, pensando na baixa carga viral, que é um dos assuntos palpitantes, né? Foi no Congresso Infect apareceu isso. Então, parabenizar vocês e mostrar a importância mesmo, né? Mais do que a gente, então, proibir as coisas, é explicar o propósito de cada uma. Agradeço a todos que estão aqui. Por enquanto, a gente vai ter que aguardar, né? Mas, mas a gente pode passar uma palavrinha de cada um, então eu queria agradecer. Teria outras equipes estarem aqui conversando, só que pelo tempo pequeno a gente acabou não conseguindo estender para todas as outras equipes, psicologia, que tem um papel super importante, né? Mas a gente acabou emergindo contato mais direto no paciente, né? Mas aí o meu agradecimento também ao pessoal da psicologia que está sempre no dia a dia com a gente, com os nossos pacientes, os nossos binômios. E queria de novo, então, agradecer a equipe. Ninguém trabalha sozinho. E a gente cansa de falar isso para todos os nossos alunos, nossos residentes, para todos, que a gente tem que trabalhar em equipe. E o Hospital Comunidade da Criança está mostrando isso, né? Se a gente tem, então, esse sucesso dos 20 anos, as custas, então, do trabalho em equipe que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos. Então, minha eterna gratidão a todos os que colaboraram, continuam colaborando, então, com a iniciativa. Obrigada. Bom, pessoal, antes, eu vou querer passar um vídeo final para explicar que eu comecei a reunião falando o quanto o Carisma é vanguarda em todas as suas iniciativas e como ela influencia o país nas iniciativas, né? Apesar de a gente fazer tudo de melhor no nosso hospital, a gente também influencia os hospitais menores, e quem precisa de apoio. Eu vou pedir licença só para tirar isso aqui, enquanto o pessoal vai dando a sua palavra, eu vou arrumando um vídeo final, que eu quero apresentar para vocês mais uma iniciativa da nossa equipe aqui. Bom, eu queria só encerrar minha fala, ressaltando como conhecimento de causa de já ter trabalhado em outros serviços, o respeito que a gente tem aqui entre as equipes, né? Então, a gente trabalha sempre com respeito, e é muito importante para que a gente consiga seguir, né? E oferecer o melhor atendimento, a melhor assistência. Mas é isso que eu queria ressaltar, que aqui a gente se sente respeitado e também respeita, né, todos os nossos colegas. Eu acho que não tem como fugir de falar do trabalho em equipe, do trabalho multidisciplinar, que é, principalmente para quem não trabalha só aqui, como é meu caso, né, como faz diferença, né, a gente não só trabalhar em equipe, como confiar, né, nos outros profissionais, né, que estão ao nosso redor, né. Só ressaltar mais uma vez. Eu agradeço a parceria dessa equipe multiprofissional, porque também, sem a união das forças, não dá certo, né? Mas principalmente a toda a equipe de enfermagem, que hoje aqui representando a divisão de enfermagem, todos vocês fazem a diferença. O trabalho de cada um é importante para a gente continuar tendo ainda muito mais sucesso nos próximos 20 anos. Eu queria falar, né, que como nutricionista eu sou muito apaixonada, né, pelo leite materno. Desde a graduação a gente aprende, né, que é o melhor alimento, mais completo. E aí vir trabalhar num hospital que é amigo da criança é realmente muito gratificante, assim, para a gente é a realização de um sonho, né? Acho que todo nutricionista gostaria de trabalhar num lugar ideal como esse. Então eu fico muito feliz de hoje poder coordenar uma equipe, né, e ter esse trabalho de equipe junto com vocês, né, porque a gente faz um pedacinho da etapa, né, mas todos juntos conseguimos fazer muito pelas crianças, né, e pelas mães.
Eu também vou seguir a linha, né, do trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, que eu acho que todos os saberes se complementam para pensar nesse atendimento integral para esse binômio. Todo mundo já deu a palavra? Então, eu vou mostrar mais uma iniciativa de cuidado integral e cuidado de qualidade, em que o CAISM, de fato, não participa desse programa como hospital, mas ele participa como consultoria, nas pessoas da Roselito, o Sérgio Marques e o Jamil, que são consultores, né, a Mônica também, né, são consultores, bem mais, Stefânia, etc., vários de nós, e, coincidentemente, ontem eu recebi esse vídeo, porque eu também trabalho com o pessoal da Fiocruz, e achei. Bom dia.
Bom, é só para agradecer a equipe da neonatologia e toda a equipe multidisciplinar, que vocês viram todos esses depoimentos, e a importância da gente trabalhar em conjunto, né, dentro do nosso hospital, para garantir a melhor qualidade de assistência, tanto para gestante como para o recém-nascido. Né? Então, eu quis fazer uma surpresa para a equipe da neonatologia, que não sabia que eu ia apresentar isso aqui hoje. Eu recebi ontem, né? Mas é importante também destacar como o nosso serviço influencia, sim, as políticas de saúde do nosso país. Obrigada, gente. Obrigada, Diana. Sempre bom a gente ser reconhecido, né? A gente sempre tem que ir melhorando. Eu convido a todos que a gente tem lá na área do convívio, homens e bebês, vamos cantar parabéns, tem bolo. Comemorar os 20 anos, faço questão que vocês desçam para comer com a gente. Obrigada. Estou emocionada.